Aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão, beleza? Bora para nosso devocional? Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 7, 8 e 9. Nós terminamos o capítulo 6 com som de trombetas, uma grande festa, Davi levando a arca para Jerusalém, e ali naquele momento a arca estava simbolizando o trono de Deus em Jerusalém, sendo carregada pelos levitas, lá pelos coatitas, né? Os coatitas que eram os responsáveis por levar a arca, uma grande festa, uma grande celebração. E aí no capítulo 7, gente, tem aqui o quê? Tem o quê? Tem a aliança que Deus faz com Davi e toda a sua dinastia. Aliás, lembro você que Deus é Deus de aliança. E ele tinha feito já 5 alianças, quando ele fez, aliás, essa aqui é a 5ª aliança que Deus faz no Antigo Testamento. A primeira, vocês devem se lembrar, foi com quem? Foi com Noé, lá em Gênesis 6,18, quando ele prometeu que não ia mais acabar o mundo em água, fez um acordo, fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. A segunda foi com quem? Foi com Abraão, em Gênesis capítulo 15 e também no capítulo 17, salvo engano. Ele faz aliança de abençoar a descendência de Abraão, de dar Canaã como terra prometida aos seus descendentes depois de 400 anos, e prometeu também abençoar todas as nações da terra através de Abraão, que foi por meio de Jesus Cristo. Depois a terceira aliança foi com Israel, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19. E aí nós vemos ali uma grande manifestação do Espírito de Deus, o monte tremendo, fumegando, aquela coiseira toda, tal. Deus faz ali uma aliança com todos os israelitas. Depois, Deus faz uma aliança com Finéias, lá em Números 25, dando uma dinastia sacerdotal para o Finéias, que se antecipou e foi ali oferecer um sacrifício, ali uma expiação pelo pecado de todo o povo. Depois nós temos a dinastia de Davi. Olha, fantástica essa dinastia de Davi. Deus faz uma aliança com Davi, prometendo para ele, olha só o que diz aqui, o verso 16: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. E nós sabemos que no Novo Testamento há pelo menos 4 referências que eu anotei aqui na minha Bíblia para não me esquecer: Lucas 1, 32, Atos 2, 29, Atos 13, 22 e Hebreus 1, 5, que confirmam que Jesus Cristo cumpriu absolutamente toda a promessa que Deus fez para Davi. Aliás, teve um período ali de 400 anos, quando a dinastia de Davi não assumiu o trono de Judá, ou de Israel, mas de Judá no caso, porque eles foram exilados para a Babilônia, mas mesmo assim, a dinastia e o reino de Davi foi confirmado, tudo em Jesus Cristo como descendente, como filho de Davi. Então está aqui o capítulo 8, é riquíssimo. Foi nessa época aqui, quando Davi faz a oração a Deus, que a preocupação de Davi é que o nome de Deus seja honrado para sempre, seja glorificado. Está lá no verso 26, que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia do teu servo permaneça diante de ti para sempre. É um amém que Davi está dando aqui. Nessa época ele compôs aqui o Salmo 2, é maravilhoso, o Salmo 110, o Salmo 16, como gratidão a Deus por tudo que Deus estava fazendo na família de Davi. Bom, continuando, nós temos aqui a expansão do reino, o capítulo 8, sabe, tem um monte de vitória de Davi. Lá no capítulo, no verso 5, fala da vitória sobre os sírios, e aqui ele compõe o Salmo número 9, tá? Depois ele vai lá e sujeita Edom, Moabe, Amon, Finístia, Ameleque, e aqui nessa época ele compõe o Salmo 60 também. Ou seja, Deus era com Davi, Deus estava dando vitória para Davi, e Deus estava trazendo sossego para Davi. O verso 15 diz assim: o reino de Davi sobre todo Israel fazia o que era justo e o que era correto para o seu povo. Ou seja, Davi era um rei segundo o coração de Deus. E é interessante que em cada vitória, Davi não pegava os despojos para ele. Todas as vitórias que Davi teve aqui, por exemplo, aqueles escudos de ouro que está aqui no verso 7, ele consagrou esses objetos a Deus, levando tudo para o templo do Senhor. Aliás, templo que naquela época não tinha templo ainda. Tudo na presença do Senhor, tudo consagrado ao Senhor, na tenda do Senhor, já preparando talvez para quando viesse a construir o templo, usar o ouro, a prata, o bronze, etc. e tal. Davi realmente foi sensacional, sensacional. E aqui, quando ele termina aqui, o capítulo 8,
que ele começa a se regozijar em Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele, ele compõe ainda o Salmo 18 e o Salmo 144, né, quando Davi reinou sobre Israel. No capítulo 9 nós vemos aqui a bondade de Davi, o cumprimento de um compromisso que ele assumiu com Jonatas, com relação à descendência dele, e ali ele procura saber se havia algum descendente de Saul e de Jonatas que estivesse vivo, e Mefibosete estava vivo. Então Davi manda buscar Mefibosete, restitui os bens para ele e faz aquilo que ele prometeu. Então nós temos aqui, olha, várias lições. Nós temos o nosso Deus, capítulo 7, Deus é Deus de aliança, Ele tem uma aliança comigo e com você. Jesus firmou uma aliança de sangue comigo e com você, para nos libertar do pecado, para libertar da escravidão, da desgraça do pecado, para nos trazer vitória, para nos dar o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos neste momento, aliás, não só neste, mas em todos os momentos da nossa vida, mostrar a bondade de Deus, revelar a graça de Deus, revelar a libertação que Jesus nos concedeu. Nós temos a liberdade de dizer não para o pecado, de dizer não para as coisas erradas. Então o capítulo 7 aqui nos ensina que a aliança que Deus fez conosco é uma aliança poderosa, uma aliança de poder. Segundo, no capítulo 8, não há inimigo que não possa ser vencido por Deus. Então os teus inimigos, os teus adversários, e quais são? Muitas vezes é você mesmo. Muitas vezes é a preguiça, muitas vezes é o comodismo, muitas vezes é a falta de empenho, muitas vezes pode ser um monte de coisa. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. A gente acha que às vezes é o diabo, mas o diabo não pode tocar no nascido de Deus, né? A palavra de Deus diz isso: todo aquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então muitas vezes a gente põe culpa no diabo de certas coisas que é culpa nossa. O que nós devemos fazer é o seguinte: colocar tudo na presença de Deus e viver vitoriosamente na presença do Senhor. O Senhor já nos deu a vitória, a aliança é poderosa, nos deu o Espírito Santo e Ele está à nossa frente, Ele nos dá a vitória. E o capítulo 9 mostra um coração misericordioso, justo, que nós devemos ter. Aquilo que nós prometemos, nós devemos cumprir. Nós prometemos para Jesus que nós iríamos olhar por todos aqueles que eram oprimidos, que nós iríamos abençoar aqueles que estavam necessitados, os famintos, os que estavam paralisados na fé, aqueles que muitas vezes não têm lugar para ir, nós iríamos auxiliar, nós iríamos abençoar, e não há melhor momento do que esse. Como eu disse esses dias atrás, a separação social, o confinamento social, a reclusão social, sei lá como é que você quer chamar isso, não é motivo, não é justificativo para a indiferença à necessidade das pessoas e o que as pessoas estão passando. Então eu espero que essa devocional abençoe sua vida, que você possa colocá-la em prática e que você possa mostrar o amor de Jesus Cristo às pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na graça de Jesus.